funk carioca surgiu no fim da década de 1980 a partir de um subgênero conhecido como Miami Bass, o baixo de Miami, mas ganhou destaque na década seguinte com o funk melody de Claudinho Buchecha e o batidão do DJ Malboro. De lá para cá, o estilo cresceu e se espalhou por todo o país com suas diversas variações. Recente pesquisa do maior serviço de streaming musical do mundo, o Spotify, divulgou um levantamento que mostra o crescimento do gênero no mercado internacional, onde o consumo de playlists de funk carioca cresceu nos últimos anos mais de 3.000% fora do Brasil. Sejam bem-vindos ao Cultine na TV. Um menino de 12 anos morreu hoje durante uma operação da Polícia Civil. 2 policiais militares foram flagrados forjando a cena de um assassinato. Uma arma foi colocada nas mãos de um jovem morto para parecer que houve um combate. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Papo reto nosso, vou te passar a visão, já que a real não se vê na televisão. Essa mídia tem um lado, cê porta-voz do Estado, como muitos nos ferrando, se passando de aliado. É chegada a hora os divergentes se juntar, partimos pro caô, não há quem possa segurar. O problema não é meu nem seu, é nosso, não sabia. Fomos cortando a mostrão, não somos minoria. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Papo reto nosso, vou te passar a visão, já que a real não se vê na televisão. Essa mídia tem um lado, cê porta-voz do Estado, como muitos nos ferrando, se passando de aliado. É chegada a hora os divergentes se juntar, partimos pro caô, não há quem possa segurar. O problema não é meu nem seu, é nosso, não sabia. Foi nos cortando a mostrão, não somos minoria. Hoje o quilombo vem dizer, favela... Considerado um dos grandes MCs do funk carioca, o convidado de hoje faz grande sucesso na década de 1990. Questionador e incomodado com questões internas do movimento a respeito das linguagens, dos direitos e mais ainda da relação sempre conflitante com o Estado e a mídia, ele segue em busca de novas práticas envolvendo diferentes parceiros do país e do exterior. Hoje vamos conversar com o produtor e MC Mano Teco. Teco, como é que você começou a se envolver com o funk? Bem, eu comecei por intermédio de um primo meu, que me apresentou, né, através de fita cassete, um som diferente do que eu escutava até então, no lugar onde eu morava, Irajá. Qual era o som que você escutava? Cara, eu escutava o que os mais velhos escutavam, era rock na época, né, Legião Urbana, ou meus pais escutavam, né, Gonzaguinha, Martinho da Vila. Soul também? Soul muito pouco. Isso aí era um vizinho um pouquinho mais distante que escutava, é o que eu escutava, além, né, dos mais próximos assim, esse vizinho aqui me apresentou essa veia do soul. E a partir daí a partir dessa fita cassete eu comecei a me aprofundar, né, e no lugar onde eu morava existia alguns bailes próximos, né, eu não tinha idade para adentrar, né, meus pais não podiam nem sonhar que eu curtia aquele som até então para chegar a entrar no baile. E aí eu ficava a 200, 300 metros, né, na proximidade do baile, nos conflitos, né, que aquele baile trazia antigamente, escutando e curtindo o bom e velho funk. Mas você começou a sua carreira no funk com uma dupla. Sim, comecei com o Buzunga, um rapaz que eu conheci na escola, né, filho do considerado, vamos dizer, o babalaô do charme, que é o DJ Corello, né.
Conheci ele na escola e eu usava, né, o funk meio como aquela velha coisa de botar no diário, né, suas inspirações, suas frustrações, suas bolações da vida. Eu comecei dessa forma compondo, né, em caderno, para além dos cadernos de aula. Tinha uma conexão com o Charme, então, com o Corella. Sim, tinha essa proximidade também, né. E eu considero o Buzunga mesmo, né, meu professor, assim, um grande professor. Hoje entendo, ainda que hoje eu não toque, né, algum instrumento assim, eu tenho certeza que as influências dele, né, que o pai passou para ele, né, ainda hoje refletem nas minhas composições, que é sempre muito preocupado com a questão melódica, né, para além da percussão, né, que é forte no funk, assim, também é uma preocupação muito, muito grande com a questão melódica para dentro do funk. Isso chamou a atenção dele, que ele também já fazia isso, e me convidou para fazer dupla com ele, né, e a gente começou a rodar alguns festivais na época, junto às equipes de som, e trazendo a nossa realidade, né, do lugar que a gente vive, inclusive até hoje, que é o Irajá. E você podia dar uma cantadinha aí, mostrando uma música de vocês da época? Há muito tempo eu venho tentando esquecer, o difícil é tirar da memória, porque a briga nos bailes vem acontecer, será sempre aquela mesma história. Eu te peço agora, meu amigo, pare um pouco pra pensar, deixa aqui a página. Primeira música nossa é o Rap da Consciência. Rap da Consciência. Isso fala muito, a partir do próprio título. Existe hoje, já desde algum tempo, ao mesmo tempo que o funk foi ganhando um grande público, um grande sucesso, também tem sido objeto de muitas críticas, sobretudo a partir das letras que exaltam muitas vezes a criminalidade, que são ofensivas às mulheres e muitas vezes pornográficas. Qual a sua posição a respeito disso? Bem, a observação que eu trago, né? Felizmente eu venho de uma geração que o funk foi o mais plural possível, acredito eu, né? Uma visão minha. E aí observar o funk como ele é tratado hoje, né? Essa questão da criminalização, alguns criaram a ilusão de que é simplesmente, única e exclusivamente por questão da linguagem. Né? Ainda que sim, a gente tem algumas críticas em cima dessa questão, ela não se prende somente a isso, né? Devido a gente ver algumas festas propagarem a mesma linguagem e não receber a mesma crítica. Né? Nós temos o exemplo mais recente do DJ Renan da Penha, né? que foi preso, está preso, né? E ele é muito criticado, muito percebido pelo que ele toca, enquanto alguns DJs da Zona Sul tocam a mesma vertente e não recebem essa mesma questão. Por quê, professor? Para mim a questão é única e exclusiva racial. Né? Quem é que está produzindo esse som, se não o preto pobre, né, da favela que está fazendo esse som? Eu tenho essa observação porque a minha geração não cantava isso. A minha geração falava o quanto era bom se morar na favela, né? Ainda com todos os problemas que tinham. Claudinho, né? e Bochecha. Claudinho Bochecha, Dinho Doca, Marcinho, né? Tec Buzunga, Dani Tafarel, Willy Duda, enfim, a gente vai parar aqui e falar, né, diversos nomes aqui, porque era isso, era muito plural, né? Então, esses MCs todos e muito mais, né, que eu não citei, falavam da realidade, né, da sua área, falavam de amor, falavam de forma cômica, né, e recebiam esse mesmo olhar. Recebiam essa mesma crítica, falavam que a gente fazia não era funk, falavam que a gente fazia não era música, não era cultura, né? E não adianta, eu sei que não adianta eu reproduzir essa mesma fala que a gente não resolve, né? Eu poderia fazer aquela brincadeira de escravo e já passando um problema adiante. Eu chegar e fazer o apontamento para essa molecada e sei que não resolveu com a minha, que a gente não se aprofundou principalmente nas questões históricas do funk, que para mim é importantíssima, que eu tive e estou tendo acesso só de 10, 11 anos para cá, né? E foi um acaso. Né, junto a alguns profissionais na época, a gente se reuniu, começamos a buscar uma forma diferente de se dialogar, criamos algumas ferramentas de diálogo, uma delas foi a roda de funk, que hoje é propagada mediaticamente, né, tem uma questão comercial e não é aquela veia, né, aquela ideia nossa inicial, né, tem outros MCs tocando esse barco, sarau divergente. O que é o sarau divergente? O sarau divergente também foi uma ferramenta de diálogo a partir de profissionais do funk. Há 10, 11 anos eu tive acesso à poesia do Nelson Maca, né? E foi onde a questão... Bahia e Rio de Janeiro? Bahia e Rio de Janeiro. E é onde foi a questão racial me impactou. Né? Quando eu ouço falar de sarau, eu imaginava aquela coisa, música clássica no fundo, falar sobre o perfume das rosas, algo distante à minha realidade.
E quando eu ouço a poesia de Maca, né, que ele bate muito na questão racial, na questão de negritude, eu falei, rapaz, onde estava esse cara? Né, porque eu não tive acesso, porque eu não conhecia Maca. E vi que o sarau também poderia ser um meio de ferramenta, né, uma ferramenta nossa, usando de comunicação com a gente. Se a gente tem a chamada grande mídia, né, uma ferramenta para propagar nossa música, então, já que a grande mídia hoje não toca a nossa música, falando de outras questões que não seja a questão do sexo, não seja a questão do proibidão, né? Então vamos criar as nossas ferramentas. O sarau, mais uma vez, é uma possibilidade nessa. O Maca apresentou isso. E também não é simplesmente aquela questão de moda, né? Eu vejo que o sarau está sendo propagado, ou o slam hoje é muito propagado, né, nos 4 cantos do Brasil, até fora dele. Eu pegar e querer fazer um sarau por fazer. Né? Eu sou um cara de axé, então eu tenho que observar, ouvir o mais velho o que ele está falando, e algumas vezes, né? E posso fazer, eu tenho condição de assumir esse compromisso. Então foi muita viagem que eu fiz para a Bahia, né? Tendo troca não só com o Maca, mas com o coletivo da Blacktude. Não só, né? Em São Paulo também, Sérgio Vaz também, o nome tem que ser citado, Sarau do Binho, que é onde começa todo o processo. Então ter essas referências todas, né? E pensar em reproduzir isso em algum momento no Rio de Janeiro foi a minha universidade, foi o meu aprendizado, né? E a gente tenta passar essa informação adiante, né? Como eu falei, são 10, 11 anos para cá. Então é muito tempo que a gente perdeu. Eu tô fazendo 25 anos cantando funk, né? E me entendendo de fato a minha responsabilidade, a minha real, agora, né? O funk normalmente é associado, graças a esse trabalho negativo da mídia que você tem mostrado, a questão de violência, a questão de pornografia, mas o que você faz é absolutamente diferente. Você trabalha com a valorização das pessoas da favela e da periferia, você trabalha com a questão da consciência social e com o amor. Vamos falar sobre isso no próximo bloco?